meu nome é Luciana. Nós vamos dar continuidade à discussão da disciplina Células e Tecidos e na aula de hoje nós vamos tratar do complexo de Golgi. Na aula passada nós vimos alguns detalhes sobre essa organela, que é o retículo endoplasmático, que é então a primeira organela da via biosintética secretora da célula. O complexo de Golgi é justamente a segunda organela que compõe essa via biosintética secretora da célula. O complexo de Golgi vai então receber aqueles produtos que foram feitos pelo retículo endoplasmático, vai modificar esses produtos e vai mandar esses produtos para o exterior da célula em vias então que nós chamamos de vias de secreção. Mas a célula aproveita também essa via de secreção para direcionar alguns compostos para a membrana plasmática e algum outro conjunto de compostos para um sistema que é chamado de sistema endossômico-lisossômico. Vamos ver um pouquinho agora sobre a organização estrutural aqui do complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele é formado por sacos achatados, que são chamados de cisternas. Aqui nós vemos 3 cisternas, 1, 2 e 3. A cisterna mais próxima do retículo endoplasmático é chamada de cisterna cis. A cisterna mais distante do retículo endoplasmático é chamada de cisterna trans. E aquela que fica entre as duas é a cisterna média. Essas cisternas se empilham, formando aqui uma pilha do complexo de Golgi. Além desses sacos achatados dessas cisternas, o complexo de Golgi é formado também por 2 compartimentos que estão aí com alguma estrutura entre uma rede e um túbulo, né? Então, eles não formam mais sacos achatados, tá? Esses compartimentos nós vamos chamar de redes. Aqui está a rede cis e aqui a rede trans do complexo de Golgi. O complexo de Golgi também inclui vários grânulos, que são chamados de grânulos de secreção, que participam da secreção regulada, e também várias vesículas, que são vesículas de transporte. Nesse próximo slide, aqui à direita, nós vemos um complexo de Golgi típico aí de uma célula vegetal. E aqui nós já percebemos que não existem só 3 cisternas, tá? Além de uma cisterna cis, nós temos aí provavelmente 2 ou 3 outras cisternas cis, mais 2 cisternas médias, mais 2 ou 3 cisternas trans, compondo aqui esse complexo de Golgi. Nessa imagem aqui da esquerda, nós vemos o complexo de Golgi típico aí de uma célula de mamífero. Nós percebemos que é bastante diferente daquilo que nós observamos em vegetal. O que está acontecendo aqui é que pilhas adjacentes aí de cisternas vão formar uma associação lateral, né, constituindo um espaço aqui bastante grande ocupado pelo complexo de Golgi, que nós chamamos então de cinta de Golgi. Essa associação lateral dessas pilhas nós vemos aqui nesse modelo. Então aqui nós percebemos algumas cisternas, a rede cis, a rede trans, aqui um outro elemento parecido com esse primeiro que eu descrevi, e aqui a associação lateral entre esses sacos e essas redes adjacentes, né, formando então uma estrutura bastante mais longa do que aquela que nós observamos em célula vegetal. Muito bem, nós sabemos então que o complexo de Golgi ele vai modificar aquelas estruturas que ele recebeu do retículo e vai depois endereçar esses produtos para outras regiões, inclusive para o meio extracelular. Toda essa comunicação que acontece entre os diferentes compartimentos do complexo de Golgi e também entre o complexo de Golgi e retículo endoplasmático, entre o complexo de Golgi e membrana plasmática, entre o complexo de Golgi e sistema endossômico-lisossômico, é mediado principalmente por vesículas, né? Ele é feito principalmente por vesículas. Então, é bastante importante que nós entendamos, quando nós formos estudar sobre o complexo de Golgi, qual é a dinâmica do tráfego de vesículas. Para a gente estudar, então, um pouquinho sobre essa dinâmica, nós vamos dividir a nossa aula, agora a sequência da nossa aula, na discussão de 3 aspectos do tráfego de vesículas. O primeiro deles é o brotamento de vesícula, o segundo é a dispersão dessa vesícula pelo citosol e o terceiro é o reconhecimento dessa vesícula pelo seu alvo e fusão, então, com ele. Vamos começar, então, discutindo como que acontece o brotamento de uma vesícula. Como que uma vesícula consegue se formar a partir aí de uma membrana que tinha esse formato, né, mais plano. O brotamento de vesículas vai depender da associação nessas membranas do compartimento que vai doar a vesícula de proteínas chamadas de proteínas de cobertura. Elas estão cobrindo o quê? Estão cobrindo as vesículas que estão aí em formação. Nesse nosso slide, a proteína de cobertura que está aqui exemplificada é a clatrina,
que é essa que está em verde escuro. Então, nós percebemos que acontece a associação de clatrina aqui. E assim que essas clatrinas chegam nessas regiões, elas começam a se associar lateralmente, como nós estamos vendo aqui. Essa associação lateral dessas clatrinas imprime uma curvatura na membrana, tá? Essa curvatura acontece porque, na verdade, cada subunidade de clatrina, por si só, já é uma molécula que tem uma curvatura intrínseca. Aqui nesse slide, nós estamos vendo uma molécula de clatrina formada aqui pelas subunidades que estão em vermelho e 3 amarelas, se associando a uma outra molécula de clatrina que está aqui em verde, em cinza e amarelo. Cada molécula de clatrina, então, vista aqui num recurso específico de microscopia eletrônica, ela já tem uma curvatura intrínseca. Quando essa clatrina começa a se associar com outra clatrina lateralmente, é impossível formar alguma coisa plana, porque elas já têm curvaturas específicas. Então, quando elas se associam, vai se formar uma curvatura, vai ser impressa na membrana uma curvatura, que é aquela curvatura que nós estávamos observando, então, nesse slide. Quando 36 subunidades de clatrina se fundem, aí nós já temos uma estrutura bastante esférica, um broto bastante grande, que já é uma vesícula, que está realmente brotando ali do nosso compartimento doador de vesícula. Aqui é um esquema, mas aqui à direita nós vemos uma criofratura da imagem, então, de uma membrana que estava sofrendo brotamento de vesículas recobertas aí por clatrina. Aqui uma vesícula, então, já quase desprendendo daquela membrana. Então, nós percebemos que, na verdade, o acúmulo aqui, a associação lateral dessas clatrinas vai imprimindo essa curvatura até que a vesícula se solta desse compartimento. É interessante também nós observarmos agora o seguinte: a clatrina não só permite a formação dessa curvatura, permite a formação desse broto de vesícula, mas também seleciona aquilo que vai ficar englobado por essa vesícula. Por quê? Porque a clatrina, ao se associar a essa região da membrana, ela se associa com proteínas, que são chamadas de adaptina, que na verdade estão interagindo com receptores daquela carga, que está aqui em vermelho, que deve ser transportada pela vesícula. Então, a clatrina se associando com a adaptina, o receptor e com a carga, assim que a curvatura se formar, ela vai então propiciar que essa carga fique no interior daquela vesícula em brotamento. Nós sabemos também que a clatrina não consegue chegar sozinha para esse sistema, ela não consegue reconhecer sozinha aqui a adaptina que está reconhecendo o receptor da carga que vai ser transportada. Ela precisa, nesse momento, do auxílio de proteínas específicas, que são chamadas de GTPases de recrutamento. São GTPases que estão recrutando a clatrina para essa região aí da membrana. Mas como que acontece esse recrutamento? Como que é a ação de uma GTPase de recrutamento? Aqui nesse slide nós vemos uma GTPase em amarelo, tá? Essa GTPase, quando ela está livre no citosol, ela está ligada a GDP, e aí então, quando essa molécula encontra um fator que está lá aderido, né, que está lá associado a uma proteína transmembrana de um compartimento que vai ser o doador da nossa vesícula, quando então a GTPase encontra esse fator específico que vai conseguir fazer a troca do seu GDP por um GTP, acontece uma mudança conformacional nessa molécula, ela expõe uma cauda hidrofóbica que é então inserida na membrana daquele compartimento. A partir desse momento, essa GTPase faz parte agora então desse sisteminha de membrana. E aí, quando ele se aproxima de uma adaptina, um receptor de carga, ele fica suscetível à atração, à associação da clatrina, que era aquela molécula que nós estávamos explicando no slide anterior. Então, a clatrina chegou agora nesse sistema e agora sim, várias clatrinas chegando em sistemas semelhantes vão permitir uma associação lateral e o brotamento de uma vesícula. Nós descrevemos nesses slides o brotamento de vesículas através da ação de clatrina. Mas clatrina não é o único tipo de proteína de cobertura existente. A gente sabe que a clatrina faz o brotamento de vesículas na rede trans do Golgi, né, de vesículas que são destinadas ao sistema endossômico lisossômico e de vesículas que são destinadas, que participam aí da via de secreção regulada. Mas outros compartimentos e outras vias vão depender de outras proteínas de cobertura. Que proteínas de cobertura são essas? Proteínas COP1 e proteínas COP2. Essas proteínas
têm uma atividade semelhante à atividade descrita aí para a clatrina, vão também depender de receptores de carga para se associarem à membrana, vão também depender de GTPase de recrutamento, elas só não vão precisar da participação daquela molécula que nós chamamos de adaptina. Tá? Nós vamos ver o brotamento mediado por COP2 aqui nessa região, né, a partir então do retículo endoplasmático, então aquelas vesículas que brotam do retículo vão ser recobertas por COP2, e as vesículas que são recobertas por COP1 são aquelas que brotam aqui a partir de vários compartimentos do complexo de Golgi para fazer o transporte, né, para participar de vias de comunicação entre os diferentes compartimentos do Golgi, seja no sentido anterógrado ou no sentido retrógrado. E nós vemos também o brotamento de vesículas com cobertura de COP1 a partir aqui da rede trans do Golgi, né, de vesículas que vão fazer parte da via de secreção constitutiva. Então, recuperando aí o que nós descrevemos até agora, o brotamento de vesículas vai depender de proteínas de cobertura, os 3 tipos que nós mencionamos, receptores de carga, GTPase de recrutamento e, no caso da clatrina, ainda daquela proteína chamada adaptina. E aqui tem uma imagem de vesículas, então, recobertas por clatrina, COP1 e COP2. Uma vez liberada essa vesícula para o citosol, assim que ela for liberada para o citosol, ela vai perder essas coberturas e vai começar a expor outras moléculas que participam de sua membrana, inclusive moléculas que vão ter associação com proteínas motoras que vão conseguir associar essas vesículas ao citoesqueleto da célula, como nós estamos vendo agora nesse slide. Então, a vesícula agora, sem as proteínas de cobertura, conseguem se associar a proteínas motoras que vão usar o citoesqueleto para caminhar pelo citosol, seja em direção à membrana plasmática, seja em direção ao núcleo. E agora, então, nós já estamos descrevendo a segunda etapa ali do tráfego de vesículas, que é essa etapa, então, do transporte das vesículas através do citoesqueleto. O terceiro, então, processo, a terceira etapa de um tráfego de vesículas, é quando essa vesícula reconhece e se funde a um alvo. Como que vai acontecer esse reconhecimento e fusão com um alvo? Num primeiro momento, aquela vesícula que estava então no citosol, ela vai reconhecer no compartimento alvo uma molécula que está aqui em verde, que é chamada de efetora de Rabi. Essa efetora de Rabi, ela é reconhecida por Rabi GTP, que estão aqui associadas à vesícula de transporte. Então, acontece a ancoragem da vesícula ao seu compartimento-alvo pela associação entre a Rabi e a efetora de Rabi. Essa associação é bastante específica. Existem Rabis específicas e efetoras de Rabis específicas, de tal maneira que vesículas específicas vão ser ancoradas a compartimentos específicos. Assim que acontece essa associação, acontece também um dobramento dessa efetora de Rabi e ela consegue aproximar ainda mais a vesícula ao seu compartimento-alvo. E nesse momento, essa aproximação vai permitir que outro parzinho de proteínas sejam reconhecidos entre si. Que par que é esse? É o par formado pela V-SNER, que está aqui em vermelho, e pela T-SNER, que está aqui em azul. O V é uma alusão à vesícula e o T é uma alusão ao alvo, ao target. Então, nós vamos perceber nesse momento uma associação aí da V-SNER com a T-SNER. Essa associação também é bastante específica, é um reconhecimento bastante específico. E assim que acontece o reconhecimento, essas proteínas se entrelaçam, aproximando ainda mais essas membranas. Elas se aproximam tanto que elas acabam se fundindo e aí então a vesícula descarrega o seu material, entrega o seu material aqui ao compartimento-alvo e assim encerra o tráfego de uma vesícula. Bom, agora que nós sabemos então a dinâmica do complexo de Golgi, nós podemos entrar numa discussão sobre as funções dessa organela. Primeira função do complexo de Golgi é o processamento daqueles oligosacarídeos N ligados a proteínas. Nós vimos que a ligação desses oligosacarídeos a proteínas é feita lá no retículo endoplasmático, em resíduos de asparagina. Então, nós vimos aqui, né, na aula anterior nós percebemos como que isso acontecia, e nós estamos vendo aqui um oligosacarídeo N ligado a uma proteína. Ainda no retículo endoplasmático, esse oligosacarídeo sofre algum processamento, perde glicoses, perde algumas manoses e chega dessa maneira aqui na região cis do complexo de Golgi.
E aí, então, no complexo de Golgi, esse oligosacarídeo N-ligado vai sofrer algumas outras alterações. Que alterações são essas? Ele pode perder algumas manoses, né, se transformando, perder essas duas manoses, por exemplo, se transformando em um oligosacarídeo como esse, que é genericamente chamado de oligosacarídeo rico em manose, mas ele pode também sofrer uma outra via de processamento, que consiste na remoção de um maior número de manoses e na adição sequencial de diferentes resíduos de açúcar. Por exemplo, esse açúcar aqui, que é uma N-acetilglicosamina, que vai ser adicionado na cisterna média a esse oligosacarídeo, pode receber também galactose, lá na cisterna trans, pode receber também ácido siálico, lá na rede trans do Golgi. E assim, então, se forma um oligosacarídeo que nós chamamos de oligosacarídeo complexo. Essas modificações, então, constituem uma das funções do complexo de Golgi. Outra função do complexo de Golgi é a síntese de oligosacarídeos oligados. Como é que acontece essa síntese de oligosacarídeos oligados? Acontece através da formação, então, de um oligosacarídeo sobre resíduos de serina, treonina ou hidroxiprolina de algumas proteínas. Tá? E essa adição de sacarídeos aí nesses resíduos vai acontecendo sequencialmente, não mais em bloco, como acontecia a glicosilação lá no retículo endoplasmático, mas agora de maneira sequencial. Então, um resíduo de açúcar por vez vai sendo adicionado aqui sobre essa proteína e o primeiro resíduo de açúcar vai ser adicionado naquele grupo hidroxila desses resíduos de serina, treonina ou hidroxiprolina. Por isso, o oligosacarídeo formado sobre esse resíduo vai ser chamado de um oligosacarídeo O ligado àquela proteína. Em geral, os oligosacarídeos O ligados são pequenos, eles são menores do que aqueles oligosacarídeos N ligados. Nós temos aqui um exemplo de uma glicoproteína muito presente naquelas mucinas, naquele muco de traqueias e epitélio intestinal. Nós vemos aqui, em preto, oligosacarídeos N ligados. E em azul, esses oligosacarídeos O ligados. Nós percebemos que realmente, em geral, eles são menores do que os oligosacarídeos N ligados. Mas alguns sacarídeos formados aqui no complexo de Golgi são O ligados e são bastante extensos. Por exemplo, o polissacarídeo GAG, glicosaminoglicano. Tá? Então, não é uma regra que o oligosacarídeo O ligado seja sempre pequeno. Um outro exemplo que nós poderíamos levantar aqui sobre um oligosacarídeo O ligado, então construído no complexo de Golgi, é o que forma aqueles antígenos do sistema ABO, que nós vemos aqui. Né? Esses são 3 os antígenos que compõem esse sistema: o antígeno H, o antígeno A e o antígeno B. O antígeno H ele é formado por 2 galactoses, uma N-acetilglicosamina e um resíduo de fucose. Essa é a porção, então, antigênica, né, desse antígeno H. Esses resíduos que formam esse antígeno estão, na verdade, ligados a uma outra porção glicídica que, por sua vez, está ancorado em moléculas aqui proteicas através de resíduos que apresentam hidroxila. Então, na verdade, a ligação desse oligosacarídeo todo a essa proteína estabelece um oligosacarídeo O ligado. Esse é o antígeno H, que difere do antígeno A pela adição aqui de um novo resíduo, que é um resíduo de N-acetilgalactosamina. Então, o indivíduo que tiver a transferase capaz de colocar esse resíduo vai conseguir fazer antígenos do tipo A. Já o indivíduo que tiver outro tipo de transferase capaz de adicionar esse outro resíduo, que é um resíduo de galactose, consegue fazer antígenos do tipo B. O indivíduo que tiver essas 2 transferases é do tipo sanguíneo AB. O indivíduo que não tem nenhuma dessas transferases vai ser do tipo sanguíneo O e só vai ter esse tipo aqui de antígeno. Bom, vale a pena nós lembrarmos agora que esses oligosacarídeos aqui, que compõem, então, os antígenos do sistema ABO, eles podem também estar fazendo parte não de proteínas, mas de lipídios. E aí nós conseguimos, então, elencar uma outra função para o complexo de Golgi, que é justamente a glicosilação de lipídios. Tá? Vai acontecer muita glicosilação aí em lipídios, especialmente aqueles lipídios de membrana. Então, nós vemos que o complexo de Golgi consegue fazer, então, a adição aí de oligosacarídeos, né, em fosfolipídios, em vários lipídios de membrana. É também função do
complexo de Golgi a sulfatação de vários substratos, proteínas, glicoproteínas, proteoglicanos, GAGs, glicolipídios. E essa sulfatação é uma atividade bastante importante porque vai conferir carga negativa a esses substratos. Aqui eu listo, então, aquelas funções que nós já descrevemos até agora, até esse momento, as 4 funções que nós já descrevemos, mas nós temos que lembrar que o complexo de Golgi também é capaz de executar outras 3 importantes funções. Uma delas se refere à fosforilação de enzimas pré-lisossomais, que são enzimas, então, que têm que ser direcionadas para o sistema endossômico lisossômico. Nós vamos tratar melhor desse ponto numa próxima aula. Nós temos que lembrar também que o complexo de Golgi ele é responsável pelo endereçamento de vários produtos para várias regiões da célula, como nós já discutimos no início da aula, né? Então, o complexo de Golgi consegue endereçar produtos para o meio extracelular, para a membrana plasmática, para o sistema endossômico lisossômico. Então, é uma organela que tem como função o endereçamento de vários produtos. E por fim, eu gostaria de ressaltar o que acontece aqui nesses grânulos, que são grânulos de secreção. Nós sabemos que esses grânulos, eles vão condensar aquele produto de secreção contido nele, eliminando moléculas de água, e além disso, nós sabemos que algumas modificações acontecem nesses produtos de secreção ali contidos, inclusive clivagens. E essas modificações, às vezes, são essenciais para que essas moléculas assumam, inclusive, a sua conformação final e a sua funcionalidade. E é interessante nós lembrarmos também que esses grânulos estão suscetíveis à exocitose apenas se a célula sofrer alguma sinalização, receber algum sinal para isso. Então, os grânulos vão modificar seus produtos e vão promover a exocitose de maneira regulada, né? Então, esses grânulos fazem parte daquela via de secreção regulada, que difere da via de secreção constitutiva, que vai fazer a exocitose de vesículas, independente de qualquer sinal recebido aí pela célula. Bom, dessa maneira nós encerramos a aula de hoje e nós continuamos a nossa discussão no ambiente virtual de aprendizagem.